Sente que a vida é chata e sem propósito? Queria que a vida fosse diferente, talvez como um jogo. Pode ser, e é só tu querer. E nesse vídeo eu vou te mostrar o melhor jogo que tu pode jogar. O jogo da vida. A ideia é vocês pegarem essa visão exata de por que eu falo às vezes jogo, ok? Humanos sempre querem mais. Esse é o primeiro tópico do nosso guia, ok? Quando tu tem um carro, tu quer um helicóptero. Quando tu tem um terno foda, tu quer um terno mais foda. Quando tu já tem shape, tu quer ter mais shape. Isso é algo natural, humano, para nos manter ambiciosos e nos manter querendo mais. Ou seja, os seres humanos, a gente não tem prazer em ter as coisas. A gente tem prazer em desejar as coisas. Isso foi algo que foi descoberto há muito tempo por um filósofo muito famoso chamado Buda, que é a noção de que o desejo é a força motora das ações humanas. O que isso nos implica na ideia de que a vida é um jogo? De que o que a gente quer é progresso. A gente não quer é ter um nível alto. A gente quer é sentir que a gente está melhorando de nível. A gente não quer é ser foda. Tu pode achar que tu quer ser foda, mas o que tu quer é ser melhor amanhã do que tu era hoje e continuar sendo melhor. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele é um cara muito foda. Ele é um cara muito incrível. Mas tu pode ter certeza que quando ele começar a ficar velho, quando ele começar a jogar bola um pouco pior e começar a não conseguir jogar no mesmo nível, ainda assim ele vai se sentir triste. Porque o prazer não vem só de ser foda. O prazer vem de se superar, de bater os próprios recordes, de sentir que tu tá ficando cada vez melhor, ok? E os jogos, eles se aproveitam muito disso. Os jogos buscam e ativam o teu prazer através da sensação de progresso, que tu está subindo de ranking, que tu está quase ganhando a partida. Os jogos constantemente dão essa sensação de progresso pra gente. E o teu objetivo deveria ser buscar isso na tua própria vida. São feitos para desviar. Eu falo sobre isso um pouco nesse vídeo aqui, eu vou tocar ele um pouquinho. O nome desse vídeo é Porque eu nunca mais joguei videogame, sei lá o quê. Eu mudei um pouco minha opinião, eu acho que alguns jogos podem ser valer a pena ser jogados. Isso é um tópico pra outro momento, mas dê uma olhada em por que os jogos são tão viciantes. A tua ambição. Como um homem jovem, tu é um cara que naturalmente, pela tua testosterona, pela tua idade, tu quer competir, tu quer conquistar, tu quer ser melhor, tu quer ser violento, tu quer ter essas coisas. E a gente não consegue essas coisas, às vezes, na vida real. Então a gente busca um jogo de guerra pra poder atirar, um jogo de luta pra poder bater. Por isso que tantos jogos são violentos. E o que os jogos sempre têm? Tu passa de nível, tu conquista, tu progride, tu constrói algo. Porque naturalmente a gente quer construir, a gente quer progredir, a gente quer conquistar. É essa competitividade que leva as pessoas a serem tão obcecadas por jogos como League of Legends, em rankeds. Mas o que acontece é que em vez de competir na vida real, que é muito estressante, muito arriscado, as pessoas preferem competir no mundo digital. E tudo bem, se tu é um cara que já tá muito bem resolvido na tua vida, tu tá muito melhor do que eu, tu já tem um shape, tu tem uma namorada, tu vive numa casa legal, tu tá feliz, e tu já conquistou as coisas que tu queria, pode jogar. Mas se tu é um cara que ainda tem muita coisa pra conquistar na tua vida, tem um monte de problema agora, na vida real, que pode afetar a tua saúde, a tua felicidade, as pessoas que tu ama, como tu pode gastar o teu tempo competindo pra ser melhor no jogo, sendo que tem um monte de problemas na tua vida? Eu sei como. Se chama Maladaptive Daydreaming. Se chama fugir da realidade. É que nem quando tu tá no carro e fica olhando pela janela. Tu não tem nada pra fazer, enquanto tá na viagem de carro, daí tu fica olhando pra janela imaginando outras coisas. Muitas pessoas sentem que a vida, coisa mais sagrada, a única coisa que elas têm é muito chata. Elas não têm nada pra fazer. Então elas vão passar tempo, ou seja, desperdiçar a sua vida, olhando e imaginando outras coisas. Games são... Nesse vídeo eu fui extremamente grosso, mas o ponto é que realmente a vida de algumas pessoas é muito difícil e muito desprazerosa. Eles olham outras pessoas no Instagram vivendo uma vida incrível, vivendo uma vida foda, viajando, fazendo coisas que eles gostariam de fazer e eles não podem. Então eles buscam se distrair da sua vida de várias maneiras. De várias coisas. Existe o uso saudável e o uso não saudável. Não só de jogos, mas de várias outras coisas que podem ser viciantes. E o grande problema é evitar jogar o jogo da vida. Enquanto outras pessoas sobem de nível da vida, tu, sei lá, querer não fazer isso. Seja jogando um jogo, seja passando o dia inteiro dormindo, seja ficando depressivo, ou seja desistindo, ok? A questão é que os jogos, como a gente falou, são viciantes porque eles simulam o teu desejo de conquistar. Por que eu tô martelando tanto nesse ponto? Caralho, Katen, tu falou que os jogos são viciantes porque eles simulam o desejo de conquistar. Aí tu mostrou um vídeo falando isso, aí tu fez um edit falando isso. Porra, qual é o próximo slide? Por que tu tá marretando tanto nesse mesmo ponto? Eu tô marretando tanto nesse mesmo ponto porque tu gosta de jogar. Muitas pessoas gostam de jogar, tu gosta de progredir. No fundo, o que eu quero dizer, o que eu quero que tu entenda é meramente que tu busca progresso, tu tem testosterona, tu realmente quer ser melhor. Tu quer, os teus ancestrais queriam. Só que a vida acaba ficando muito desprazerosa pra ti, então tu busca isso nos jogos. Mas se a vida real
tu conseguisse na vida real ter essa sensação de progresso e conquista, tu também conseguiria ser uma pessoa foda. Se tu gosta de jogar um jogo, ver o número subindo e progredir, se tu passa várias horas jogando e vendo tutoriais, significa que tu tem motivação. E não falta motivação e disciplina. Às vezes a galera fala, não consigo trabalhar por 8 horas seguidas. Pois é, tu não consegue trabalhar, mas tu consegue jogar. Ah, mas jogar não é trabalhar. Jogar é divertido. E se trabalhar fosse divertido? E se tu trabalhasse com algo que tu ama? Pois é, aí seria diferente. Aí talvez tu quisesse trabalhar por 8 horas seguidas. E é esse o grande ponto que a gente quer falar. Para as pessoas de sucesso, a vida é um jogo. Elas gostam de progredir. Elas literalmente se apaixonam pela transformação. Por isso que a gente gosta tanto, por isso tem tanta thumbnail que eu faço de magro pra gordo, de gordo pra shapeado, de pobre pra rico, de feio pra bonito. Porque é sempre o progresso. Eu fiz tanto dinheiro, eu melhorei tanto. As pessoas de sucesso, elas têm esse prazer com a vida. Os lutadores têm esse prazer. Eu vou mostrar esse vídeo aqui, vocês vão pegar essa visão. O prazer no desafio. Porque as pessoas de sucesso têm esse prazer no desafio. Assim como a galera joga jogo obsessivamente e passa 8 horas obsessivamente deslizando no TikTok, tu pode obsessivamente trabalhar. Ah, mas o trabalho é difícil. Aí que vem a questão. Tu pode ter uma obsessão em querer que seja mais difícil. Em querer que seja, sabe, fazer a coisa mais difícil ainda. Isso é possível. E isso é o grande segredo pro sucesso, ok? E agora a gente chega na grande questão, que é, tu não consegue fazer isso ainda. Por isso que tu tá aqui. Muita gente não consegue fazer isso ainda. E na minha opinião, a grande razão pela qual as pessoas não conseguem fazer isso é porque elas não entendem as fases da vida. Todo mundo passa mais ou menos pelas mesmas fases. Não são essas exatamente. Essas que são as fases que eu criei e disponibilizei para facilitar e organizar melhor, ok? Essas fases, as originais, foram desenvolvidas pelo Joseph Campbell no livro A Jornada do Herói, The Hero's Journey, onde ele analisou diversas culturas diferentes, diversas histórias religiosas, tanto de Cristo como de religiões da religião ali do Indus Valley, da Mesopotâmia e da Índia, como religiões asiáticas e outras religiões pagãs da Europa, para criar a ideia de que todos os heróis mais ou menos passam pela mesma jornada. E essa jornada, ela se conecta com o nosso subconsciente de maneira muito íntima. E essa jornada é aplicada a filmes como, por exemplo, Harry Potter e Senhor dos Anéis. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver muito. É por isso que a gente consegue se identificar com essas histórias. E o ponto dessa lição é que se tu não passar por essas fases, se tu não entender as fases da vida, tu vai botar a carroça na frente dos cavalos, tu vai tentar dar um passo maior do que a perna, tu vai tentar morder mais do que tu consegue engolir, e daí a carroça vai capotar, tu vai deslizar e cair de cara no chão e tu vai morrer engasgado, tá ligado? E isso acontece muito com muitas pessoas, ok? É extremamente comum, especialmente nessa área do desenvolvimento pessoal. E chegar nesse nível, antes de conseguir consertar o planeta Terra, antes de conseguir consertar o Brasil, antes de conseguir virar um novo Enéas e se candidatar para resolver os problemas do Brasil, tu tem que resolver os problemas da tua casa. E antes de resolver o problema da tua casa, tu tem que resolver os problemas de ti mesmo. Entende? Tem que começar por dentro. Tu tem que consertar a ti mesmo antes de consertar os problemas. E por isso que a nossa primeira aula foi sobre água. Porque como é possível que eu exija de vocês meter o shape? Como é possível que eu exija de vocês escrever um trabalho dissertativo complexo? Como é possível que vocês exigido passar na medicina na Federal, passar na USP, entrar no ITA, no Instituto de Tecnologia Aeronáutica? Como é possível exigir isso de alguém? Se o cara teve uma cultura totalmente destroçada, se o cara teve uma estrutura familiar totalmente ausente, se o cara teve um ensino totalmente desqualificado, e ainda por cima o cara tá desidratado e o cara não dorme bem, que um dos nossos guias vai ser sobre isso, vai ser sobre dormir bem, ok? Não é possível exigir algo assim de uma pessoa. Então é evidente que é que nem um prédio, tu tem que construir o prédio de baixo pra cima. E se o cara tá desidratado, o cara às vezes tá acima do peso, desidratado, o cara não consegue se alongar, o cara não tá dormindo direito, o cara não tá comendo direito, e chega alguém e fala, meu, tenha força de vontade, vai treinar. Mas os hormônios do cara estão tudo destroçados. A dopamina do cara tá toda zoada, a serotonina do cara tá toda zoada. A ocitocina, que é um outro hormônio super importante, muito pouco falado, tá completamente zoada. E teu cérebro simplesmente não funciona. Então, o primeiro passo nessa jornada é o conserte a si mesmo antes de consertar problemas. Esse é um passo que eu adicionei. Não tem esse passo lá na jornada do herói. Porque a maior parte dos heróis, tipo Harry Potter, o Frodo, a Katniss, eu acho, dos Jogos Vorazes, eles não são personagens tão quebrados assim. Eles não são personagens praticamente retardados, assim, estragados de vida. E muita gente é meio retardada e estragada de vida. Eu era meio retardado e meio estragado de vida. Como você sabe, eu já falei algumas vezes, eu era um cara que me masturbava constantemente, eu era um cara que via pornografia constantemente, eu era um cara que comia mal, eu era um cara que tinha lordose, eu era um cara totalmente despreparado e desqualificado. Não tinha como eu, todo torto com lordose, sabe, vendo um monte de pornografia sem comer bem, alguém botar uma barra pesada de agachamento nas minhas costas. Tipo, vai estourar minha coluna, tá ligado? Tu tá pulando passos. Tem que chegar e dizer, tipo, meu, vamos resolver algumas coisas antes. E esse é um passo que a galera não quer tomar, porque a galera tem vergonha. A
galera fica tipo, não, eu não vou pegar o peso leve, eu vou direto pegar o peso pesado. Não, eu não vou, tipo, começar a me hidratar e depois dormir bem, eu vou direto meter um treino e, tipo, direto meter o louco e direto começar a estudar o dia inteiro. E aí a galera pula esse passo e depois dá tudo errado, tá ligado? Então esse é o primeiro passo, na real. E esse é um passo muito importante. E se tu não tiver humildade, que é uma virtude, se tu não tiver humildade pra reconhecer que talvez tu tenha que fazer algo desse passo, tu vai falhar, meu. Eu já tô te falando. Eu já tô dizendo que tu vai falhar. Porque é necessário humildade pra reconhecer, pô, de repente eu tenho vícios. Pô, tem certas coisas que eu não consigo controlar. De repente eu poderia ajustar um pouco mais minha água, de repente eu poderia ter uma dietinha um pouquinho melhor. Pô, será que eu tô nível de vitamina D? Será que o básico? Será que eu pego um pouco de sol? Sabe? Será que eu poderia diminuir meu uso de drogas, que são as coisas básicas da minha vida, antes de tentar dar o próximo passo, antes de tentar fazer algo difícil, para dar pro meu corpo a melhor chance? A galera pula esse passo porque eles têm muito orgulho, eles acham que eles são muito foda, e quanto maior, maior o salto ali, maior a queda, né? Aí logo depois disso vem a fase de aprender, ok? Aprender envolve várias coisas. Eu já botei aqui direto o negócio do Notion, porque aprender envolve organização, aprender envolve fazer notas, aprender envolve fazer tarefas, aprender envolve experiência. No momento que tu já se desintoxicou um pouco, pô, eu tô hidratado, eu consegui dormir um pouco, tá ligado? Eu tô me sentindo um pouco melhor, eu tomei um pouquinho de vitamina D de repente, tá ligado? Eu me organizei um pouco minha vida, eu não tô mais passando, tipo, o dia inteiro deslizando, eu não tô, tipo, o dia inteiro batendo punheta. De repente eu ainda tenho alguns vícios, não é fácil de superar os vícios demoram, é uma coisa complexa. Há de se entender isso. Mas assim, eu não sou um cara mais que tá fumando maconha o dia inteiro. A minha mente tá um pouco mais limpa, tá ligado? Eu tô me sentindo um pouco mais pronto. Qual é o próximo passo? Bom, é evidente que o próximo passo é a educação. A educação é a base para uma boa vida, a educação é a base para um bom povo, e a educação é o que forma novos indivíduos. E existem várias coisas para educação. Esse negócio do Notion e as próximas coisas que eu vou mostrar são só exemplos, cara. São só exemplos. São coisas que eu acho que tu tem que aprender. Mas o teu processo de educação vem muito de ti. De educação, de literalmente educação, a educação que teus pais te dão em casa de saber pedir por favor, de gentileza e tudo mais. Até coisas como, por exemplo, aqui eu botei o bagulho do celular, que é muito importante para essa parte da educação, né? Como aprender ainda mais a ter uma dieta melhor, aprender como treinar e melhorar o teu treino ainda mais, tá ligado? Ou, aqui como eu coloquei, que foi uma das coisas mais importantes para eu aprender na minha vida, na minha jornada, quando eu aprendi que tu põe na isca aquilo que o peixe quer. Tu põe na isca aquilo que o peixe quer. Tá ligado? Por exemplo, qual é a comida favorita de um de vocês? Vocês podem mandar aí no chat. Eu, quando eu era pequeno, eu gostava muito de chocotone, tá ligado? Eu gostava de chocotone, eu gostava de morango com leite condensado. Minha namorada fez pra mim uma vez quando a gente tava começando a ficar, pra, tipo, tentar me convencer a ficar com ela e pá. E eu gostava muito de morango com leite condensado. Só porque eu gosto muito de morango com leite condensado, eu vou lá e vou meter morango com leite condensado na isca pro peixe? Não. Tá, Katen, que porra é essa que tu tá falando? Vou botar lasanha na isca pro peixe pegar, vou botar pizza na isca pro peixe pegar. Do que você tá falando? Eu estou falando de pessoas. Eu estou falando do Dale Carnegie. Eu estou falando de como fazer amigos e influenciar pessoas. O melhor livro que eu já li na minha vida. Estou falando de um dos maiores aprendizados da minha vida, que foi nessa fase de aprender. Que foi uma coisa super importante para poder ir para próximas fases. Que é que tu coloca na isca aquilo que o peixe quer. Tu dá pra pessoa aquilo que a pessoa quer. Eu gosto muito de chocolate, de whey de chocolate. A minha namorada não. Então, às vezes, tu se coloca no lugar da pessoa. As pessoas falam, se coloca no lugar da pessoa. Ok, vamos colocar no lugar da pessoa. Eu gosto muito de whey de chocolate. Eu fiz um whey de chocolate. Vou me colocar no lugar da minha namorada. Se eu fosse a minha namorada, será que eu gostaria de receber esse pudim de chocolate? Claro que sim, porque chocolate é delicioso. Não, porra! Porque tu tem que pensar no que a pessoa quer. Então, quando eu tento convencer alguém, algo, eu penso, o que essa pessoa quer? Qual é o sonho dessa pessoa? O que essa pessoa deseja? Se realmente conseguir se colocar no lugar da outra pessoa e perceber que nem todo mundo quer o que tu quer, é muito importante. Enfim, isso é só uma das lições que a gente vai se aprofundar muito mais na parte de comunicação, mas o que eu tava falando agora é que essa fase de aprender envolve algumas questões de educação essencial, como, por exemplo, a leitura, que vocês estão vendo aqui, onde tu vai começar a ler livros, tu vai começar a ser capaz, porque antes de se desintoxicar, tu nem consegue ler livros. Tu começa a ler um livro, aí tu não consegue ler o segundo, aí tu não lê o terceiro, aí tu tenta ler e tu não consegue focar, porque, tipo, teu celular fica tocando, e aí, tá ligado, tua mente fica sendo destruída, e tu não consegue focar em nada, e tu não consegue aprender nada, e nada dá certo na tua vida. A leitura, na minha opinião, é o que genuinamente vai te possibilitar aprender algumas das coisas mais básicas na tua vida. Dentro do nosso curso, vai chegar a parte de aprender, e ali no aprender, eu vou ensinar pra vocês as coisas mais importantes na vida que são básicas pra tu poder ir pras próximas fases, na minha opinião. Mas essa é uma grande fase que todo mundo tem. É muito comum tu ter um mestre nessa fase, é muito comum tu ter um mentor nessa fase, seja um mentor em vida ou um mentor em morte, como eu tive. Eu tive o Dale Carnegie não está vivo, mas eu li absolutamente todos os livros dele e vi tudo que tinha pra ver sobre ele. Ele foi uma pessoa que me ensinou muito, mesmo não estando mais aqui. E aí tu consegue, finalmente, ir pra próxima parte.
A próxima fase já tem um sumário, se vocês verem ali, com spoiler de todas as partes. Mas, quando tu tá lendo, uma coisa muito comum que acontece, eu vou pegar um livro aqui. Esses 2 livros são bons. Eu recomendo eles, especialmente se tá no início da tua jornada. Esse aqui é o Anjos e Demônios, eu vi o filme com a minha namorada, e esse aqui é o Código da Vinci. Eles são livros de ficção, eles são extremamente famosos. A galera que lê muito acha eles cringe, porque eles são, tipo, genéricos, assim, esse, tipo, livro que todo mundo pega pra ler no início, eles são super exagerados e chamativos, mas é por isso que eles são legais. Eles, tipo, eles são livros fáceis de ler e tal. Quando eu tava lendo esses 2 livros, tinha um personagem que se chamava Robert Langdon, ele é o personagem principal. E ao ler sobre Robert Langdon, e aí, conforme tu lê, tu aprende não só sobre o personagem, mas tu aprende muito sobre ti. Tu pensa, eu lendo pensei, uau, aqui tem algumas organizações religiosas. Eu acho que eu gostaria de fazer parte de uma organização religiosa. Uau, aqui tem o professor Robert Langdon, ele é um professor de simbologia religiosa. Vendo o tipo de coisa que ele fala, vendo como é o trabalho dele, cara, eu gostaria de ter esse trabalho. Mas eu não gostaria de ser tão sozinho quanto esse professor Robert Langdon é. Tu vai lendo e tu fica tipo, esse vilão, eu odeio ele. Eu nunca seria como ele. Esse outro vilão do livro, cara, esse vilão tem uma justificativa que até eu entendo. Eu acho que eu concordaria com ele. Tu começa a se colocar no lugar dos personagens. E tu começa a perceber que tipo de vida tu quer ter. Nossa, eu quero ser que nem esse personagem. Nossa, eu não quero ser que nem esse. Isso pode acontecer com filmes ou com livros. E isso tende a te levar ao próximo ponto da jornada, que é o do conheça seu passado. Está na hora, Besuco. Está na hora de você olhar para dentro e começar a se fazer as grandes perguntas. Quem é você? E o que você quer? É muito difícil dizer o que tu quer. Dizer o que tu quer é muito difícil, tá ligado? Tu não pode exigir de ninguém dizer o que a pessoa quer. Dizer o que a pessoa quer é realmente bem complicado. É mais fácil dizer o que tu não quer ou algo parecido com o que tu quer, do que simplesmente dizer, eu quero isso, tá ligado? Então, quando tu lê, é muito fácil, porque tu fica tipo, eu quero ser que nem o Super-Homem, mas tipo, com um pouco de Batman no meio, e com um pouco disso, e um pouco daquilo, e um pouco diferente. Enfim, vocês pegaram a visão, né? É muito fácil ter exemplos. Humanos, eles aprendem muito com exemplo. Uma criança aprende a falar vendo os pais falando. A gente aprende a maior parte das coisas vendo e imitando. A gente aprende que a gente tem que, tipo, falar por favor e falar, tipo, com licença, mais porque a gente vê outras pessoas falando e toda vez que a gente faz errado alguém nos olha feio, do que porque alguém nos deu um livro explicando as razões lógicas de por que fazer isso ou fazer aquilo, entende? A gente naturalmente replica os outros. E a mesma coisa acontece pra quem tu é. Tu decide quem tu é, olhando pra pessoas, tipo, aquele cara, eu quero ter um sorriso que nem o dele. Aquele cara, eu não quero ser grosso que nem ele. Tu vai aprendendo e modulando a tua vida. E, na minha opinião, por isso que a fase de aprender, onde tu lê, é muito essencial pra isso. Porque daí tu se identifica com certas personalidades da história super importantes. O Diário da Anne Frank me ensinou muito sobre isso. Os livros do Viktor Frankl me ensinaram sobre isso. Os livros de Segunda Guerra Mundial me ensinaram sobre isso. Então, quando tu lê, tu conhece várias pessoas ao longo da história e tu percebe, tipo, o que tu quer ter de cada pessoa, o que tu concorda de cada pessoa e o que tu não quer. E isso te ensina muito sobre ti mesmo. E a gente chega realmente, como eu falei, à próxima fase, que é o do conheça o seu passado ou conheça a si mesmo. Eu disse conheça o seu passado, porque tu vai conhecer a ti mesmo em outra fase da tua vida. Aqui tu tá mais conhecendo o teu passado, ok? Nessa é uma fase muito boa pra ter um diário, por exemplo. Eu tenho um diário até hoje. Eu não tenho um diário físico foda que no desse cara aqui, eu tenho um diário digital, eu acho bem mais prático, eu faço no Notion, eu posso dar o template pra vocês. Mas um diário é uma forma muito interessante de autoanálise, que vai te ajudar muito. Como essa imagem fala aqui, é literalmente uma jornada por dentro da tua própria mente. Nessa fase de vida, normalmente, a pessoa sofre muito. Essa é uma das fases onde a pessoa mais sofre, especialmente na era moderna. Porque existe a pressão de qual profissão tu vai ter, existe a pressão de, tipo, quanto dinheiro tu vai fazer, existe todas as pressões, e daí, tipo, qual faculdade tu vai fazer, e tu tem medo de não fazer uma faculdade, tu tem medo de fazer uma faculdade que a galera vai te zoar, mas tu também tem medo de fazer uma faculdade, tipo, medicina, porque daí, tipo, vai ser difícil de passar, e vai demorar muito, e aí tu tem medo de ir pra uma particular, mas tu tem medo de ter que fazer o cursinho pra passar lá, e daí tu tem medo de, tipo, fazer direito, porque daí tu vai se formar, e daí tu fica desempregado, tem um monte de advogado desempregado, e agora o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir passar no concurso. A galera tem medo de muita coisa, ok? E é absolutamente normal. E, enfim, mesmo que não houvesse as universidades, mesmo que não houvesse a pressão dos pais, a fase de conhecer a si mesmo já seria uma fase absolutamente estressante, cognitivamente falando, porque existe o teu próprio modus operandi de se julgar, ok? Quando tu conhece a ti mesmo um pouco apenas. Tu tá sempre... Nunca vai acabar essa fase, de certa forma, né? Tu nunca vai verdadeiramente conhecer a ti mesmo completamente. Esta fase, tu passa pra próxima fase quando tu conhece a ti mesmo o suficiente pra tu decidir fazer algo. Decidir fazer algo. O que seria decidir fazer algo? Seria o só comece. Seria quando tu começa a trabalhar, ok? Quando tu começa a trabalhar e quando tu dá o primeiro passo na tua vida. O primeiro passo, ele é sempre extremamente assustador.
É muito difícil dar o primeiro passo. A maior parte das pessoas não chega nessa fase. A maior parte das pessoas fica presa infinitamente na fase do conheça a si mesmo, porque eles aprenderam algo, eles viram os vídeos na internet, eles leram um pouco, mas eles não passaram pela fase de desintoxicar, então eles ainda estão com hábitos horríveis e desintoxicados, eles não desaprenderam as coisas que eles tinham que desaprender, porque uma das coisas mais importantes para tu saber na tua vida é que tu tem muito a aprender, mas tu também tem muito a desaprender, e desaprender é bem difícil, porque tu já tem um hábito formado. Então a maior parte das pessoas não desintoxica, não desaprende, pula direto para aprender, não aprende bem, porque ainda tem hábitos ruins, não dorme bem, não tá hidratado. E aí, já que não aprende bem, não consegue se conhecer totalmente, fica extremamente ansioso ao tentar se conhecer e nunca chega a dar o primeiro passo. Porque o primeiro passo já é assustador e difícil por si só. Abrir uma empresa é assustador. Contar pros teus pais que tu quer largar a faculdade ou começar uma nova faculdade é assustador, tá ligado? Realmente, tipo, dar o primeiro passo na jornada de construção, começar a postar vídeos, todo mundo achando cringe, e tu não pegando nenhuma view, e todo mundo rindo de ti, é um pouco assustador, de certa forma. Mas é essencial, é evidente. O primeiro passo, por si só, ele é uma fase. Porque às vezes as pessoas demoram um ano inteiro pra dar o primeiro passo na sua jornada, ok? E, na minha opinião, essa é uma das áreas, esse é um dos momentos onde é muito importante a questão de organização e de saber quais são as áreas da tua vida e tudo mais. Eu vou ensinar mais um pouco isso pra vocês. Logo depois de tu dar os primeiros passos na tua vida, vem a parte de melhorar 1%. E quando eu escrevi 1%, eu não escrevi 2%, eu não escrevi 10%, eu não escrevi 100%, e foi de propósito, eu escrevi 1% de maneira simbólica e representativa para representar a ideia de que é para melhorar pouco, porque o maior erro nesta fase é tentar melhorar muito. Se você fizer tudo certo até essa fase, tu desintoxicar, tu aprender coisas sábias, tu conhecer a si mesmo, tu decidiu o que tu quer fazer na tua vida, tu tá super animado, tu decidiu o que tu quer fazer na tua vida, tu tá super homem, tu ficou tipo, caralho, eu vou virar jogador de futebol, nossa, agora eu vou virar boxeador, cara, eu já sei, eu vou virar promotor, já sei, eu vou virar juiz, tu tá super animado, tu tá cheio de energia, e daí tu, bum, tu começa, tu dá o primeiro passo, e daí tu decide que tu vai melhorar 1.000.000% porque tu é muito foda. E aí, burnout, e aí pode dar problemas, e aí é realmente difícil. Tu chega na academia e fica tipo, eu vou botar um monte de peso, eu vou treinar todo dia, eu vou fazer 1 milhão de séries, eu já vou começar a tomar bomba, tu pode fazer as coisas muito rápido. Existe tempo a tempo na vida, e tu tem que melhorar 1%, ok? Eu gosto muito da metáfora do avião quando eu falo sobre isso, porque, se vocês não sabem, os momentos mais críticos durante um voo de avião é quando decola e quando pousa, ok? Existe uma lei da termodinâmica que é a lei da inércia. Objetos que estão parados tendem a ficar parados e objetos em movimento tendem a ficar em movimento. Então, se o livro está absolutamente parado, ele tende a continuar parado, a não ser que uma força seja aplicada. Então, se eu jogo o livro para cima, se eu jogo o livro para o lado, ele tende a ficar em movimento, a não ser que outra força interaja com ele. Isso nos diz, e isso nos ensina, que o movimento mais difícil para o avião, o momento mais difícil é quando ele decola. Porque quando ele decola, ele vai de parado a movimento. Depois que tu já tá em movimento, é de boa. É de boa. O avião plana. O motor pode até explodir, o avião continua planando, meu. Quando tu começa a correr é um pouco difícil. Mas depois que tu já tá correndo um tempo, tu já pegou movimento. E isso se aplica a várias outras fases da vida. Se tu tá escrevendo um livro, é difícil começar a escrever, mas depois que tu escreveu, tu entrou no flow e vum, tu vai escrevendo. E o mesmo serve para as fases da tua vida, ok? Quando tu deu o primeiro passo, tu já fez a parte mais difícil. E isso é, de certa forma, um elogio. Porque agora é só continuar melhorando aos poucos, cara. Quando o avião começa a decolar, eu vou ter que chegar perto pra explicar isso aí, porque senão vocês não vão entender, tá ligado? Mas ó, isso aqui é um bagulho que eu tenho. Quando o avião começa a decolar, ele tá assim, né? Isso é vocês começando a vida de vocês. Vocês estão lá, e daí vocês deram o primeiro passo, que é a parte mais difícil. O primeiro passo é tirar a roda do chão. E aí vocês melhoram 1%, e depois 1%, e depois 1%, e depois 1%, e depois 1%, e vocês voam. Agora eu vou mostrar pra vocês alguém que deu o primeiro passo na vida. Ele deu o primeiro passo. O avião, tipo, saiu do chão, tá ligado? Isso aqui é a pista de decolagem. O avião saiu do chão. No momento que o avião saiu do chão, o cara ficou tipo, meu, eu já sei, eu sou muito foda, eu vou melhorar 10% de uma vez. E ele faz assim. Aí tu acha que o quê? Tu acha que o avião vai fazer assim? Não sei se o pai de alguém aí é piloto de avião. Existe um negócio com o avião que se chama stall. S-T-A-L-L. Isso é quando o avião fica assim. Isso aqui não é GTA, meu. A vida não é GTA. O avião, ele tem que subir assim, de boa. Se tu decide que na decolagem tu tem que subir demais e tu vira assim, o avião entra em stall e ele cai catastroficamente. Porque ele não consegue sustentar o próprio peso e voar verticalmente pra cima. Ele não é um jato. E tu não é um jato ainda. Então, se tu tá começando a tua vida e tu deu o primeiro passo e tu decide fazer assim, se tu é um psicólogo que te formou, tu tem alguns clientes, tu decidiu que agora tu vai ter 10 mil clientes, tu vai ter clientes das 8 da manhã até as 8 da noite, é clientes demais, tu não vai se organizar, tu nem sabe como fazer isso ainda. Tu vai abrir uma empresa, tu vai deixar 1 zilhão de pessoas entrarem, vai dar tudo errado, nem testou ainda. Então tu vai melhorando aos poucos. Mesma coisa no treino.
tem que respeitar os pesos, tá ligado? Tu tem 1 quilo de cada lado, depois 2 quilos de cada lado, depois 3 quilos de cada lado. Eu tô martelando em cada lição pra vocês entenderem. Porque outra coisa que eu quero deixar bem claro é que o importante não é só o conhecimento, tá? O conhecimento, na verdade, não é o mais importante. O mais importante é como vocês se sentem. E eu sei que isso soa super boiola e, tipo, não sério e não intelectualizado, porque, tipo, como assim, Katen? O que importa é a sabedoria e tudo mais. Mas a sabedoria advém muito dos teus sentimentos e de como tu se sente. Porque tu pesquisa no Google, tu encontra qualquer informação no mundo, tu pergunta pro ChatGPT, tu encontra qualquer informação no mundo. Hoje em dia a gente tem a biblioteca, maior que a biblioteca de Alexandria inteira na internet. Mas as pessoas não lembram do que tu diz, as pessoas lembram de como tu fez elas se sentirem. Então, se tu utiliza de metáforas, se tu utiliza de símbolos, se tu utiliza de histórias pra explicar as coisas, a pessoa vai sentir a profundidade. E aí talvez ela nunca mais mude. Por isso que a Bíblia nos ensina através de metáforas, e elas são tão simbólicas e tão significativas. Por isso que quando um parente teu passa por algo difícil, tu aprende a lição muito forte. Quando vem alguém e diz, tipo, eu vi no jornal que um cara lá no Japão, tipo, morreu caindo de moto. Tipo, tu nem liga. Agora, se a tua mãe morresse num acidente de moto, evidentemente seria uma lição muito poderosa pra ti sobre o perigo das motos. O que eu quero dizer é, a melhor maneira de ensinar alguém é tentar aproximar a pessoa emocionalmente. E às vezes metáforas ajudam com isso. Por isso que eu botei o avião. E por isso que eu boto outras coisas aí. Outra filosofia de vida que eu acho que é muito relevante na parte de melhorar 1% é a filosofia do estoicismo, porque talvez tu comece a ficar um pouco desgastado, talvez tu esteja um pouco cansado, talvez tu esteja um pouco zoado, assim. E a filosofia, em geral, do estoicismo é uma boa era da tua vida pra aprender sobre isso. Katen, por que tu não botou o estoicismo antes? Porque o estoicismo é muito importante, o estoicismo é muito foda, eu adoro o estoicismo. E porque tu não aprende estoicismo desde o início? Eu acho que é muito válido aprender estoicismo desde o início. Tipo, eu não vou dizer não leia um livro de estoicismo se tu se interessa, mas a gente vai evitar aqui uma das coisas mais graves que as pessoas fazem, que se chama masturbação mental. A masturbação mental ocorre quando tu lê Hábitos Atômicos, aí depois tu compra o curso do Katen, aí depois tu lê livros do Jordan Peterson, aí tu compra uma garrafa nova, aí tu assina a academia, e daí tu lê outro livro de estoicismo, e daí tu compra um tênis de corrida, e daí tu, sei lá, assina um negócio de livros, só que tu não lê os livros, tu não vê as aulas do Katen, tu lê o livro de estoicismo, mas tu não aplica nada, e tu acha que tu tá melhorando porque tu leu livros, ou porque tu comprou um tênis, ou porque tu correu uma vez. Só que tu não se organizou, tu não tomou atitude na tua vida. Então, cada hora uma coisa, né? Às vezes colocar a carroça à frente dos cavalos pode ser muito prejudicial. Eu acredito que tu deve consumir conteúdo on demand. On demand. O que significa on demand? De acordo com a demanda. É similar a um restaurante. O restaurante, ele produz de acordo com a demanda. Chega alguém e pede um prato de bife com batata frita. E aí o restaurante faz o prato de bife com batata frita. Eles não têm um bife com batata frita pronto. Imagina que tu é o dono do restaurante, tu fica tipo, cara, eu vou produzir um monte de bife com batata frita, porque eu sou um dono de restaurante e eu quero me sentir produtivo. E como dono de restaurante, o que eu faço é comida. Quanto mais comida eu fizer, mais foda eu sou. Então agora eu vou fazer um monte de bife com batata frita. Mas daí ninguém pede bife com batata frita. E todo mundo pede sorvete. Agora tu se fudeu. E isso acontece na vida das pessoas. As pessoas ficam tipo, eu vou ser produtivo, eu vou ler um monte de livro de comunicação. Aí a pessoa lê um monte de livro de comunicação, só que às vezes a vida dela não requer comunicação. A vida dela requer autodefesa. E vem um cara e tira todos os dentes dela, tá ligado? Então o que eu quero dizer é, tu tem que olhar pra tua própria vida e ficar tipo, o que eu quero, o que eu preciso. Eu vou consumir um conteúdo diretamente pra tomar uma atitude sobre. Eu vou ver essa aula do Katen pra tomar água. Eu vou ver essa aula do Katen pra entender todo o guia do protocolo que ele vai me passar, porque eu comprei e eu confiei nele e eu quero tomar as atitudes nisso. Eu não vou ver essa aula aqui pra me sentir bem e depois dizer tipo, eu vi uma aula, sabe? Eu vou ler esse livro de estoicismo porque eu sinto que na minha vida eu preciso disso por A, B, C, D, E. Eu, por exemplo, li o livro de comunicação porque na minha época meu namoro tinha dado errado, meu relacionamento tinha terminado, a minha ex tinha dito que eu me comunicava muito mal, todo mundo tinha me dito que eu me comunicava muito mal, eu não tinha expressado meus sentimentos direito, eu não entendia ela, e aí eu fiquei boladão, tá ligado? E aí eu fiquei tipo, porra, eu não vou deixar isso mais acontecer. E aí eu resolvi meu problema pra não acontecer de novo. Então, tu consome coisas diretamente relacionadas à tua vida. Isso é muito importante, ok? Agora a gente chegou na parte mais importante e na fase pra tomar uma atitude sobre. Eu vou ver essa aula do Katen pra tomar água. Eu vou ver essa aula do Katen pra entender todo o guia do protocolo que ele vai me passar, porque eu comprei e eu confiei nele e eu quero tomar as atitudes nisso. Eu não vou ver essa aula aqui pra me sentir bem e depois dizer tipo, eu vi uma aula, sabe? Eu vou ler esse livro de estoicismo porque eu sinto que na minha vida eu preciso disso por A, B, C, D, E. Eu, por exemplo, li o livro de comunicação porque na minha época meu namoro tinha dado errado, meu relacionamento tinha terminado, a minha ex tinha dito que eu me comunicava muito mal, todo mundo tinha me dito que eu me comunicava muito mal, eu não tinha expressado meus sentimentos direito, eu não entendia ela, e aí eu fiquei boladão, tá ligado? E aí eu fiquei tipo, porra, eu não vou deixar isso mais acontecer. E aí eu resolvi meu problema pra não acontecer de novo.
Então, tu consome coisas diretamente relacionadas à tua vida. Isso é muito importante, ok? Agora a gente chegou na parte mais importante e na fase mais importante, entre aspas. Essa fase é a fase que a mágica acontece, ela é uma fase tão importante que muito possivelmente no futuro ela será dividida em talvez 2 ou 3 até, sei lá. Mas é a fase de vá pras montanhas. Quando eu digo vá pras montanhas, eu quero dizer Monk Mode, modo caverna, se isolar, ou não se isolar. Mas essa é a fase onde tu põe o trabalho. É uma metáfora a ideia de vá pras montanhas. Uma metáfora porque antigamente se caracterizava que um homem passava pela transformação quando ele ia pras montanhas. Existiam aldeias e o cara ia pras montanhas treinar com os monges e voltava outro homem. Era uma metáfora pra, tipo, tu viaja, tu conhece novas coisas e tu volta uma pessoa diferente. Mas depois de se conhecer, realmente tomar o primeiro passo, melhorar um pouco, digamos que tu é um lutador. Tu se conheceu, tu decidiu que tu quer ser lutador, e daí tu deu o primeiro passo, tu começou a treinar, e daí tu melhorou, e aí tu continua melhorando, mas tipo, porra, tu nunca é bom o suficiente. Por quê? Porque falta isso. É aqui que a mágica acontece. É aqui que a mágica acontece, tá ligado? Meu pai passou por isso. O pai do meu amigo também passou por isso. Meu pai, ele é concursado, ele é servidor público, e ele me contou, por exemplo, que ele decidiu o que ele queria fazer na vida dele. Aí ele decidiu, tá, vou fazer isso aí. Ele foi lá, fez a faculdade de Direito, estudou bastante e tal. Legal. Aí ele queria passar no concurso, ele estudava um pouco mais, mas nada adiantava. Aí ele decidiu ir pras montanhas. Depois de aprender muito, depois de já decidir o que ele queria fazer na vida dele, depois de já dar o primeiro passo, sem pular passo, ele decidiu, ok, eu vou pras montanhas. O que foi? Eu fui pras montanhas do meu pai, pessoalmente. Ele simplesmente se trancou no quarto e tal, e estudou, tipo, 18 horas por dia, por, tipo, basicamente um ano, sem parar, sacrificando muito da vida dele até ele passar. E no final ele passou, tá ligado? E às vezes demora mais até para as pessoas passarem. Mas essa fase normalmente vem depois de, como eu falei antes, tu aprende de alguém, seja alguém vivo ou alguém morto, tu aprende algum conhecimento. Através desse conhecimento, tu decide o que tu vai fazer com a tua vida e tu finalmente dá o primeiro passo. Essa animação existe porque essa é uma jornada muito famosa. O primeiro passo é super assustador e por isso que ele é escuro, ele é uma caverna. E aí tu começa a tua jornada dentro da caverna, que é a questão do modo. Tu vai vencer diversos obstáculos, vai ter que passar por várias coisas difíceis. E realmente, esse modo é quando tu bota pra quebrar, ok? Tu vai realmente descobrir do que tu é feito. Por isso que antes eu botei conhecer seu passado e não conhecer seu presente. Porque tu não sabe quem tu é até tu passar por uma fase de montanha. Tu realmente descobre quando tu é... Quem tu é? Tu descobre quem tu é quando tu vai lá pro comandos, pro BOP. E daí, tipo, tu achava que tu era um cara foda, mas daí tu vai lá e daí eles te põem pra, tipo... ir pra selva, e daí tu tem que ficar, tipo, na lama, e daí eles te batem, e daí eles te xingam, e daí tu vomita, e daí, sei lá, eu tenho um amigo que é ser comandos e tudo mais. E daí tu, sabe, aí tu realmente vai descobrir quem tu é. E essa é a fase mais transformadora da tua vida. Se tu quer ser um lutador, essa é a fase onde talvez tu tenha que terminar o teu relacionamento e sacrificar ele pra lutar. Aqui a galera não sacrifica as coisas. Aqui, essa fase é quando os caras que fundam marcas, eles já fundaram a marca, eles já deram o primeiro passo, eles já melhoraram algumas coisas, mas eles ficam tipo, cara, não tá dando certo. Agora eu vou me mudar, que nem o Elon Musk fez, eu vou me mudar pro escritório e vou começar a dormir no chão até fazer essa porra dar certo. Isso é muito comum de empresários fazerem coisas assim, ok? O David Goggins é famoso por isso. Nesse vídeo aqui, ele tá em inglês, eu não legendei infelizmente, mas ele tá falando de como quando eles corriam nos Navy SEALs, era muito comum eles correrem em uma tropa, e quando eles chegavam perto da linha de chegada, o instrutor via que tava todo mundo ficando aliviado porque estavam chegando perto da linha de chegada e continuava correndo, através da linha. E já que a galera achou que ia correr só até a linha, a galera desistia e tudo mais. E tudo isso encapsula a ideia de ir pras montanhas. É uma época onde todo mundo vai te xingar, é uma época onde tu não vai conseguir sair de casa muito, é uma época onde tu vai, tipo, tá dormindo talvez um pouco menos, vai estar realmente botando sacrifícios na tua vida. E isso aqui é, tipo, pra simbolizar isso, porque tu tá trabalhando muito. E realmente é aqui que a mágica acontece, é aqui que grandes livros são escritos, é aqui que as pessoas, por exemplo, literalmente vão pra guerras e salvam países, é aqui que pessoas fazem grandes treinamentos pra se tornar grandes lutadores, é aqui que pessoas vão pro laboratório e passam meses sem sair de lá pra descobrir a cura de uma grande doença, ou pra fazer o design de alguma grande engenhoca, como pode se dizer. E realmente, esta é a fase mais difícil. Depois de tu fazer isso, e isso pode durar indefinidamente, né? Tu volta das montanhas. E tu sempre vai voltar das montanhas um cara foda. Tu é um veterano de guerra, ou tu é um cara que fundou uma empresa que realmente chegou a $1 bilhão, ou tu foi um cara que começou um canal no YouTube e agora, tipo, tá fazendo 5 anos e tu... É o que nem o MrBeast. Tu trabalhava que nem um desgraçado e agora tu é, tipo, o maior youtuber do mundo. Tu tem, tipo, 10 milhões de inscritos, tu fez um monte de dinheiro. E tu aprendeu coisas. E agora tu volta com essas coisas. O que eu quero dizer com isso? Tu pegou o teu conhecimento, que foi te dado pelo teu mestre, pelo teu mentor, tu passou teu tempo lá na montanha, e tu enfrentou isso, tu conseguiu derrotar. Através disso, que nem o Kratos faz, saiu umas bolinhas vermelhas dos bichos que tu derrota, e tu pega algo com isso.
Depois de ter um grande canal no YouTube, tu pega algo com isso. Depois de vencer uma guerra, tu pega algo com isso. Depois de inventar algo grande, tu tem algum grande conhecimento. Por isso que é muito comum as pessoas viverem uma vida acadêmica, sendo professores ou sendo exploradores, e no final da sua vida acadêmica escrever um livro, porque o livro é sua grande obra. Tudo que eu aprendi dando aula por 10 anos, tudo que eu aprendi nas minhas viagens pelo mundo. O cara viaja pelo mundo, ele passa por essa grande fase de desafios, de tribulações, e no final ele volta com algo. E esse algo é o elixir, que é quando tu mata um bicho e tu volta com o elixir. Uma das metáforas mais famosas para isso é a grande arquétipa de história exemplo, da história do cavaleiro que sai da sua vila, enfrenta um dragão, mata esse dragão, busca o ouro e compartilha o ouro com a sua comunidade. Essa história é uma história simbólica e metafórica para a ideia de que quando se vence um grande mal, quando se faz um grande bem, quando se protege a sua comunidade, quando se luta por algo maior e se passa por algo muito difícil, se consegue uma recompensa. Dragões têm ouro, ou dragões têm princesas, ou coisas assim. Claro, de certa forma é uma objetificação da mulher, mas sim porque a mulher é vista como homem, como uma recompensa. A mulher é vista pelo homem, de certa forma, como um tesouro. Por quê? Porque ficar com uma mulher é sempre um desafio. Hoje é um desafio, sempre foi um desafio e sempre foi algo difícil e visto como uma conquista da parte do cara. Mas o grande ponto aqui é: tu vai ter que dar o primeiro passo na tua vida, tu vai ter que melhorar, mas para tu vencer o dragão, tu vai ter que passar por uma fase de treinamento, por algum sacrifício, onde tu vai ter que talvez sacrificar o tempo que tu joga videogame, ou tu vai ter que sacrificar tua Netflix, ou tu vai ter que sacrificar o teu namoro, ou tu vai ter que até mesmo sacrificar saúde e anos da tua vida, porque é muito comum a galera sacrificar muita saúde e muito estresse para conseguir construir uma família, para conseguir salvar o seu casamento, para conseguir vencer, muitas coisas, ok? O teu dragão é simbólico, cada um tem o seu dragão na sua vida. Quando tu finalmente matar esse dragão, tu vai ser capaz de pegar essa recompensa. O exemplo é, um homem que passa a sua vida inteira lutando e vira campeão mundial, ele através disso ganha diversas lições de vida. E no final da vida ele pode espalhar essas lições. Essas lições são também materiais. Ele tem muito ouro, literalmente dinheiro, e ele pode compartilhar esse dinheiro com a família dele. Ele tem grandes lições de vida, de ter passado a vida inteira lutando, e ele pode compartilhar isso. Mas aí vem uma grande questão, que vocês vão achar engraçado, eu acho. Quando tu mata o dragão, tu ainda pode perder. Na verdade, é muito chocante isso. Mas às vezes tu mata o dragão, tu faz o trabalho inteiro, tu mata o dragão, e tu perde mesmo assim, porque tu tem que saber voltar com o ouro. O ouro, ele gera inveja. O ouro gera cobiça. O ouro pode te corromper. O poder corrompe. As pessoas que vencem, às vezes, ficam paranoicas de que tá todo mundo querendo roubar elas. Não é tão fácil assim ser rico, não é tão fácil assim ser próspero, não é tão fácil assim viver a vida depois de matar o dragão. É necessário sabedoria para lidar com a fase de voltar com o elixir. Às vezes tu tem sucesso e tu não gasta o dinheiro direito. Às vezes tu teve uma grande lição e tu não sabe escrever o livro para compartilhar essa lição. Às vezes tu passou por uma grande jornada e tu não sabe contar a jornada, ninguém acredita em ti e não deu pra tirar porra nenhuma disso. Mas o que eu quero dizer é que essa é uma grande fase da vida, absolutamente importante, e também teremos aulas e coisas sobre voltar com o elixir. Voltar com o elixir, por exemplo, no meu caso seria: eu passei por uma depressão muito profunda, onde eu cheguei a me medicar e tudo mais, eu contei essa história, e eu realmente fiquei muito, 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 muito mal, e aí eu li muito sobre várias questões de psicologia, eu decidi que eu queria ser psicólogo, eu passei pela faculdade de psicologia, depois eu decidi que eu não queria ser psicólogo, mas através de vários hábitos de desenvolvimento pessoal, de me conhecer e de certa forma passar por essa jornada, o dragão simbólico que eu teria vencido na minha vida teria sido a mim mesmo, meus vícios em pornografia, os meus medos e a minha própria depressão, que me permitiram conquistar um canal com 500 mil inscritos, 400 mil inscritos, um Instagram com 100 mil seguidores, várias pessoas que chegaram a conseguir comprar meu curso, um Discord com 24 mil pessoas. De certa forma, isso foi o ouro que eu colhi e o meu relacionamento, ter uma namorada e tudo mais, o que é muito legal. E agora eu estou voltando com o Elixir. Eu estou tentando, ok, eu tenho esse conhecimento, eu passei por certas fases da minha vida, eu aprendi muita coisa, como que eu posso explicar isso para as pessoas? Se eu fizesse uma apresentação merda, se eu escrevesse um livro ruim, e se eu fizesse vídeos desorganizados, eu poderia não conseguir ter sucesso mesmo após matar o dragão. Se eu fizesse vídeos bons e apresentações boas e vendesse muito meu curso e eu conseguisse ganhar uma placa de 100 mil inscritos, eu conseguisse crescer muito, mas devido à inveja, devido à cobiça, eu perdesse dinheiro pro meu sócio, eu me desorganizasse, ainda assim eu perderia mesmo tendo matado o dragão. E eu quero deixar claro, então, que matar o dragão não é o fim.
O jogo nunca acaba. O jogo da vida tá sempre sendo jogado. As fases sempre voltam. O dragão sempre volta à vida. O Voldemort renasce. E o bicho dos Senhor dos Anéis tá sempre voltando. E o mal tá sempre se esgueirando. E de certa forma o pecado e Lúcifer e as nossas vontades carnais e o teu desejo por cometer irregularidades sexuais e até mesmo irregularidades éticas, tá sempre ali. A tua vontade de bater nas pessoas, a tua vontade de xingar as pessoas, a tua vontade de roubar, a tua vontade de dormir mais um pouco na cama. E é muito mais fácil dormir um pouco mais na cama e cometer coisas ruins quando tu sente que tu é muito poderoso, ninguém vai te descobrir e tu dorme numa cama de seda muito maciazinha. Então esse é o grande ponto, ok? O jogo da vida sempre continua. E agora eu quero falar um pouco sobre o meu plano pro jogo da vida. O principal ponto é que jogos de videogame são muito mais divertidos de serem jogados com outras pessoas, seja presencialmente ou online. E o jogo da vida é um jogo que a gente joga com outras pessoas. Os outros jogadores são uma parte fundamental do jogo. E outra parte fundamental de um jogo, ou de qualquer jogo, é que o próximo passo sempre é claro. Como vocês podem ver nesse tabuleiro, vocês sempre sabem qual é o próximo passo da fase de vida de vocês, dentro do jogo da vida. Em Dark Souls, tu sempre sabe mais ou menos o que tu tem que fazer. E aí vocês talvez me deem exemplo, tipo, não, Katen, eu conheço um jogo que, tipo, tu fica perdido toda hora sem saber o que fazer. Mais ou menos, cara, porque tu sabe mais ou menos pra onde tu tem que ir, e mesmo quando tu não sabe o que fazer, tu sabe o que fazer quando tu não sabe o que fazer. Quando tu tá jogando God of War, e tu tá, tipo, num puzzle, e tu tá perdido, tu tá, tipo, caralho, eu não sei o que fazer nessa fase. Tu sabe o que fazer, tu sabe, tipo, eu vou começar, tipo, usar quadrado em todas as coisas, eu vou usar quadrado em tudo, e eu vou ficar clicando bolinha pra ver se eu puxo uma alavanca e alguma coisa acontece. Então tu nunca tá parado. Tu nunca no meio do jogo fica, tipo, parado, solta o controle e fica, tipo, porra, não sei o que fazer. Não, tu mais ou menos sempre sabe o que fazer. E a vida é da mesma forma. Mesmo que tu se sinta parcialmente perdido, tu deve sempre mais ou menos saber o que fazer com a tua vida. Então tu tem que sempre mais ou menos ter essa noção. E é por isso que eu estou desenvolvendo esse protocolo, é por isso que eu criei esse Discord, para que nós organizamos qual fase da vida nós estamos, onde nós queremos chegar, o que está na nossa frente, para que a gente sinta que a vida é, de certa forma, um jogo online compartilhado divertido, que tem as suas fases difíceis, e vai ser horrível, e vai ter traumas, e vai ter perdas, mas não é por isso que não é divertido. E assim como o jogo da vida, a gente sabe qual é o nosso próximo passo sempre, porque não saber qual é o próximo passo é uma merda e estraga a experiência de jogo. O jogo da vida tem algumas regras, ok? A primeira regra, e a regra mais importante de todas, eu não vou contar ainda porque tem um cardeal extremamente importante, do qual eu admiro muito, pra falar algumas palavrinhas pra vocês. Even if you have football. Porra, eu não legendei. Eu vou botar o vídeo e quem entende inglês entende, depois eu vou traduzir. Eu tenho que lembrar disso. Você tem que aprender inglês também. Isso é muito importante, mas isso fica pra depois. If you have football, soccer, there must be some rules. You can't just have soccer and every player does what he likes and tells the referee you must not be judgmental. You are not serious. You are going to end up with broken bottles and people fighting. It won't be soccer anymore. So, the doctrine of the church is much more serious than football. O que esse cardeal quis dizer com essa frase foi basicamente que existem algumas regras no jogo de futebol. Se simplesmente todo mundo pega a bola com a mão e fica chutando a bola com a mão e jogando a bola com o ombro e falando pro juiz, tu tem que parar de me julgar, eu jogo futebol do jeito que eu quiser, simplesmente não é mais futebol. E o jogo não funciona mais. E daí, tipo, a bola não sai nunca, e nada é gol, e todo mundo tira a rede, e todo mundo, tipo, o jogo simplesmente não funciona. Da mesma forma, a igreja tem regras, um canivete tem regras, a física tem regras, e o jogo da vida tem algumas regras. E aí tu poderia me dizer, tipo, tá aí, Katen, o que acontece se eu não jogar o jogo da vida de acordo com as tuas regras? O que acontece? Tipo, o que tu vai fazer comigo? Tu vai vir na minha casa? Tipo, que porra é essa? Essa é a minha vida, eu jogo a minha vida do jeito que eu quiser. Bom, tu é literalmente igual aos caras que estão jogando futebol. Tu vai ser literalmente que nem os caras que jogam futebol. E eles entram no campo, e eles que nem um maluco pegam a bola e, tipo, estouram a bola, e daí eles põem a bunda pra fora e sabe? E começam a empurrar todo mundo e ficam, tipo, esse é futebol, eu jogo o que eu quiser, eu jogo futebol. O que vai acontecer é, se tu não seguir as regras do jogo da vida, todo mundo vai te achar um maluco e tu vai continuar jogando o jogo, porque tu não tem escolha de parar de jogar o jogo da vida, tu vai ter que jogar o jogo de qualquer maneira, e tu vai tentar negar as regras, mas elas existem igual. É tipo dizer que as leis da física não existem. Tipo, diz o que tu quiser, tá ligado? Mas elas existem. E as regras do jogo são. A primeira, o jogo é sério. A primeira regra do jogo da vida é que o jogo da vida é sério. Eu coloquei esse quadrado azul aqui pra nos lembrar que o jogo da vida é sério. Brincadeira. Eu coloquei o quadrado aqui pra me lembrar de uma imagem que eu vi. E eu não consigo mais desver. Aviso para as pessoas fracas de coração, é uma imagem bem séria. Era a imagem de 3 homens estuprando 3 mulheres, enquanto o marido delas estava no fundo. Dava pra ver o marido delas no fundo, e alguém tinha dado um tiro na cabeça dele,
e ele tava, tipo, deitado, né, morto, e o sangue da cabeça dele fazia uma mancha na parede. E as 3 mulheres estavam sendo estupradas. Violentamente, elas não estavam sendo estupradas, tipo, fazendo sexo à força. Elas estavam sendo espancadas, basicamente. E o que isso nos diz sobre o jogo da vida? E talvez tu esteja um pouco confuso e tu não entende o que isso tem a ver. No jogo da vida, as coisas são sérias. Não é que nenhum... A vida não é simplesmente um jogo de videogame onde tem 2 vidas e tu morre e nada dá errado. A vida importa. E se tu ama as pessoas na tua vida, tu tem que saber que coisas horríveis podem acontecer com elas, como isso que eu acabei de falar. E aí tu vai me dizer, tá, Katen, mas e se eu não ligo pra isso? O ponto que eu quero é, tipo, dizer pra vocês a vida é séria, coisas horríveis podem acontecer com as pessoas que vocês amam. Coisas horríveis acontecem com as pessoas todos os dias. E se vocês não se esforçarem, se vocês não levarem o jogo da vida a sério, se vocês não buscarem ser a sua melhor versão, se vocês não buscarem realmente fazer o melhor que vocês podem pra família de vocês e pra vocês mesmos, alguma hora alguma coisa horrível vai acontecer com alguém que vocês amam. O dinheiro nos ajuda a proteger as pessoas que a gente ama. Ter saúde, ter força física ajuda a proteger quem a gente ama. Ser inteligente e não cair em golpes, não cair em assaltos, não colocar as pessoas que tu ama em momentos perigosos, vai ajudar as pessoas que tu ama a não serem estupradas, a não serem sequestradas, a não serem torturadas, a não serem mortas, a não ficarem na fila do SUS morrendo porque vocês não têm dinheiro. Então o jogo aqui é muito sério. E eu não tô falando de ficar shapeado e comer mulher e fazer dinheiro pra postar Reels. Eu tô falando de fazer dinheiro pra que a tua mãe não morra numa cama de hospital, na fila do SUS, enquanto outra pessoa passa reto porque a pessoa tinha plano particular no Unimed e tu não. Ou seja, o jogo é sério. Essa é a primeira regra. A segunda regra é que a gente quer continuar jogando o jogo. Por quê? Porque o jogo é bom. A gente gosta de estar vivo, a gente gosta de viver, ninguém gosta de não viver. Então a segunda regra do jogo é que a gente quer continuar jogando o jogo, e querer continuar jogando o jogo é uma das regras principais do jogo. Desde o início da humanidade, a sobrevivência é uma grande questão. A maior parte do tempo era buscando comida, a maior parte do tempo era transando, que é literalmente criando outras vidas, ou lutando, que é protegendo a sua própria vida. E todos os animais fazem isso. Inerentemente aos animais existe o desejo de continuar vivo. E essa é a segunda regra. Tu poderia me dizer, tipo, tá, Katen, e se eu acho que o jogo não é sério? E se eu não ligo pra essa regra 2? Eu poderia dizer, tipo, tá, e se eu fosse aí e desse um soco na tua cara, e tu ficasse com a cara toda quebrada, faltando dente, com o nariz quebrado, tu ia achar que o jogo não é sério? Tipo, isso não é sério, a vida não é séria, eu não ligo. Tu ia ligar. Todo mundo ia ligar. Todo mundo liga. Eu ligo. Tu liga pra dor. Quando, tipo, tu tá com o braço cortado, tu quer que ele não fique cortado. Pois é, e é por isso que o jogo é sério. A terceira regra é que o tempo é o recurso principal do jogo. Assim como em Monopoly o recurso principal é dinheiro, e assim como em Uno o recurso principal é cartas, e, sei lá, em Nanatsu no Taizai o recurso principal é mana, e em Naruto é chakra, na nossa sociedade, no nosso mundo, o recurso principal é tempo. Nós vivemos em uma sociedade capitalista onde o foco é capital, dinheiro, porém, o recurso principal da vida é o tempo. O dinheiro não pode comprar tempo, o tempo só caminha numa direção, o tempo não pode nunca ser voltado. Um bilionário trocaria de lugar contigo, mesmo ele tendo muito mais dinheiro do que tu. Porque ele sabe, todo mundo sabe que tempo é muito mais valioso do que dinheiro. Tempo é o recurso principal do jogo da vida. Essa é a terceira regra. Quarta regra, a evolução e a seleção natural são a tempestade do jogo. Quando eu digo tempestade, eu tô falando de Fortnite, eu estou falando de PUBG, eu estou falando de... como é o nome daqueles jogos? Battle Royale. E tu vai me dizer, que porra é essa, Katen? Vocês podem ver aqui a evolução da girafa. Isso realmente aconteceu, isso não é uma metáfora, isso é algo literal. A seleção natural da girafa se foi dessa forma. Ou seja, as girafas com o pescoço mais longo, que podiam se alimentar mais, se tornavam maiores, eram mais bem nutridas, eram mais selecionadas por outras girafas fêmeas e tudo mais, elas se multiplicavam mais, e por isso hoje em dia a gente tem girafas com o pescoço longo. E daí tu fica tipo, uau, que fofo, essa é uma história muito legal. Mas essa história aconteceu com humanos também, humanos que eram feios e que por isso não conseguiam ficar com outras mulheres, literalmente eram eliminados do jogo. Eles não conseguiam alguém pra transar. Alguém é Black Pill aí, alguém tá ligado que, tipo, 10% dos homens ficam com, tipo, 80% das mulheres? É verdade, não é mentira. E sabia que tu tem o dobro de ancestrais mulheres do que tu tem homens? E aí tu vai me dizer, tipo, como assim, cara? Como isso é possível? Como é que eu posso ter o dobro de ancestrais mulheres do que homens? Eu tenho um pai e uma mãe. E daí eu tenho, tipo, os meus 2 avós e, tipo, como assim? Bom, eu vou te dizer como assim. Antigamente, tu tinha uma vila, uma aldeia. Uma aldeia não, uma tribo. Uma tribo de, tipo, 50 pessoas. Nessa tribo de 50 pessoas, tinha, tipo, 25 homens e 25 mulheres. Os 10 homens mais fodas ficavam com todas as mulheres.
todas as mulheres tinham filhos, só 10 homens tinham filhos, e os outros 10 homens morriam. E daí tu tinha, tipo, 25 ancestrais mulheres e 10 ancestrais homens. Quando a gente faz mapeamento genético, a gente consegue ver isso, é bem fácil. Então a tempestade, ela elimina os elos fracos, a tempestade, ela limpa o caminho. E tu poderia dizer, tipo, isso não acontece mais porque tem um monte de gente fraca tendo filho, etc, etc. Na verdade não, tu ficaria surpreso, a evolução, ela nunca erra se a pessoa fraca... Tu poderia dizer, tipo, eu vi um cara feio, anão, burro, retardado, e ele teve 10 filhos. Bom, se o cara feio, burro, anão, retardado, conseguiu ter 10 filhos e criar todos os filhos tendo dinheiro e não fazer nenhum dos 10 filhos morrer... Ele não é tão retardado assim quanto tu acha, tá ligado? Essa é a lição. Porque tem várias pessoas que tentam muito e não conseguem formar uma família e ter filhos e ficar com nenhuma mulher. Essas pessoas não vão passar os seus genes e vão ser eliminadas. A evolução e a seleção natural vai limpar elas para que ninguém nunca mais tenha essas características miseráveis que foram incapazes de ficar com uma mulher. E essa pessoa vai ser eliminada para sempre. E essa é a tempestade do jogo. E outra regra do jogo é: tu não começa o jogo num save novo. O teu save é um save que já foi muito jogado. O teu save já tem umas zilhões de horas. Você está jogando um jogo, o teu save começa no fim do save de outra pessoa. Literalmente, tu nasceu já, que nem no Minecraft, numa casa. E já tinha casa. E não foi tu que fez a casa. E adivinha? O cara que construiu a tua casa, ele nasceu numa casa. E não tinha uma casa. Isso vai ser um tópico que a gente vai abordar muito mais pela frente. Como a gente deve aos nossos ancestrais, como a história não está nos livros de história, mas sim no nosso sangue, como nossas características, o jeito que eu falo, o jeito que eu penso, a forma como é meu nariz, as coisas que eu acredito, a tua personalidade é muito influenciada pelos teus ancestrais, não só tuas características físicas, o teu temperamento. E eles te influenciam diretamente todos os dias. E se tu não tem uma noção básica de como isso é importante, a tua vida não vai ter tanto sentido e significado. É por isso que a cultura e a tradição têm um papel fundamental na formação pessoal. Ok? E a última regra que eu botei é que tu tá jogando querendo ou não. Tu pode pensar, tipo, eu não vou jogar o jogo da vida. Eu não vou jogar o jogo da vida, eu vou jogar outra coisa. Eu não achei esse jogo legal, eu fiquei assustado, eu vou jogar outra coisa. E aí tu vai, tipo, jogar videogame, sei lá. Mas, tipo, tu pode botar o VR na cabeça, tu pode fazer o que tu quiser, cara. Um desses caras no VR tá jogando League of Legends, outro tá jogando GTA V, outro tá jogando, sei lá, BO2, BO8, já deve estar no BO5. Mas, tipo, mesmo cada um deles estão jogando um jogo diferente, todos eles estão jogando o jogo da vida. O jogo da vida é o único jogo que todo mundo joga. Todo mundo tá jogando esse jogo. E o jogo é ranked e não tem casual. Tu pode tentar fugir do jogo, mas um dia tu vai ter que tirar o teu VR. A vida não é Matrix, não, cara. Uma hora alguém vai ter que pagar a conta do teu laptop, do teu bagulho. E aí tu vai perdendo o teu jogo igual. Então não adianta fugir do jogo da vida. Tu pode jogar videogame, mas não joga videogame querendo não pensar em nada na vida e fugir do jogo da vida. Tu tem que lembrar que todos os jogos existem dentro do jogo da vida. Não existe fora do jogo da vida. Tu pode só... Enfim, mas aí é outro assunto. Então, tu joga querendo ou não. Que tu nasce, tu tá no jogo e é isso aí. Então, na nossa comunidade, eu quero que nossos jogadores joguem o jogo da vida. E eu quero que a gente se torne pro players do jogo da vida. Quando eu digo pro players do jogo da vida, eu não estou falando de todo mundo com um carro em Dubai, com uma mina com bunda grande, jogando notas pra tudo que é lado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de cada um atingir o seu potencial máximo na sua própria percepção. E eu sei que isso parece muito estranho, mas eu real acredito nisso. Eu posso parecer um cara muito tradicional e muito genérico nessa questão. Ele é um cara branco, ele tem uma mina loira, ele mora no sul do Brasil, e ele posta vídeos, e, ele treina, e ele quer ser rico, e é isso aí, ele quer ser famoso. Sim, é verdade, eu sou tudo isso, e sim, eu quero ser tudo isso, mas não significa que eu não entenda completamente que nem todo mundo quer ser famoso, nem todo mundo quer ter um canal no YouTube, sei lá, nem todo mundo talvez queira, ter uma mina, ou enfim, eu tô ligado que as pessoas são múltiplas e diversas, e o nosso objetivo é levar cada um até onde cada um quer chegar, considerando a questão da empatia, né? A gente não vai ajudar serial killers nem nada. Mas a questão é essa, a questão é que vocês façam tudo isso. E a última coisa que eu quero dizer é que se tu se esforçar ao máximo pra passar de fase, eu prometo pra ti que tu vai passar, e isso é real. Se tu se esforçar ao máximo e der o teu melhor, eu real acho que tu vai passar. Acho não, eu tenho certeza que tu vai passar, eu te prometo isso, eu vou te ajudar. Se tu estiver dando o teu melhor, eu vou te ajudar, eu vou conversar mais contigo, vou fazer mais do que eu prometi no bagulho, mais do que tu pagou, se tu realmente estiver dando o teu melhor. Mas dar o teu melhor é realmente dar o teu melhor. Então é bem extremo, mas eu fui bem extremo na minha questão de vida. E é pra isso que serve todos os nossos módulos, é baseado nessa aula, que todas as nossas aulas serão feitas, e a partir disso a gente vai querer que vocês façam posts pra vocês seguirem progredindo. E